Estamos de volta e hoje vamos conhecer, para quem não conhece, e saber mais para quem já sabe um pouquinho, a respeito de uma doença que se chama lúpus, que não é o lupo que vai na cerveja, são totalmente o contrário. O doutor Fernando aqui. Não é, doutor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. São diferentes. Não tem nada a ver com o lupo da cerveja. Pode até fazer mal se ingerido em grande quantidade, mas dá prazer sim pouco. É verdade. E o outro é uma doença, é ou não é? É verdade. O lúpus, sabe o que é interessante, né? Essa palavra lúpus surgiu na Idade Média, né? Por volta de 1800, um pesquisador francês identificou que as lesões típicas da face, que fica vermelhinha a face, no nariz, no rosto, e achou que é muito parecido com a mordida do lobo. E lobo, em latim, é lupus. Então, por isso que essa doença chama-se lupus, né? Então, por isso que eu esse nome lupus. Mas como é essa doença? O que é essa doença, na verdade? Bom, o lupus, na verdade, é um tipo de reumatismo. Sabe, Léo? Nós temos mais de 200 tipos de reumatismo. E o lúpus é um tipo desse tipo de reumatismo. E é um tipo de reumatismo que afeta o corpo inteiro, pode afetar o corpo inteiro. É o que chama-se reumatismo do sangue, não? Não, o reumatismo do sangue, o reumatismo do sangue é a moléstia reumática, que é devido à infecção de garganta, que daí tem o estreptococo, daí que desenvolve inflamação na junta e o problema no coração. Isso. Esse é a moléstia reumática, que é o reumatismo do sangue. O lúpus não, o lúpus é uma doença sistêmica, quer dizer, afeta o corpo inteiro, inflamatória. Nós temos algumas fotos ali. Exato, né? Aquela foto, exatamente. A primeira foto que mostrou aqui do lúpus, então aquela lesão de asa de borboleta, né? Tu viu que tem uma borboleta, porque é asa de borboleta. Porque o lúpus é interessante, o lúpus tem muito a ver com o sol. A lesão de pele. Então a gente até brinca, o que chega final de ano, começo do ano, os nossos pacientes do lúpus voltam da praia muito pior, né? Eles vão lá, se expõem ao sol, né? E o sol acaba piorando muito a lesão de pele, porque tem a fotossensibilidade, né? Então essa lesão chamada asa de borboleta que pega bem a região que é Mas seriam aqueles vermelhidões ou não? Não, quando você tem vermelho na pele, tem muita coisa, né? O mais comum, na verdade, é a dermatite seborreica, né? Que é o mais comum, né? Você tem acne rosácea também, que é comum também, né? Mas o lúpus, ele faz uma lesão que ele poupa aqui essa prega nasolabial, né? Então aqui fica branquinho e fica tudo vermelhinho ao redor, né? Além disso, no tronco também aparece bastante, nos braços, regiões expostas ao sol, né? Ao contrário da psoríase. A psoríase é um outro tipo de doença de pele que pode fazer uma doença reumática, que no sol a psoríase melhora. Aquilo ali que está passando ali. Aquilo lá é exatamente, é uma lesão de pele típica do paciente com lúpus. Mas eu não entendi o lúpus. Então, como é que a pessoa pega o lúpus? Não, isso aqui não é, na verdade. O importante é saber o seguinte, não é uma doença transmissível. Então não tem nada a ver, você pode chegar perto de uma pessoa com lúpus, não tem problema nenhum, tá? Não é? Porque para ela chegar assim nesses extremos, isso já são extremos ou não? É uma doença já que está avançada. Aqui na asa borboleta, que está mostrando a primeira aqui, ela já é uma fase inicial, mas aquela lesão que a gente viu no tronco já é um pouquinho mais avançado, né? Mas o lúpus existe uma predisposição genética, né? Então essas doenças reumáticas têm muito a ver com a predisposição genética. Então existem estudos demonstrando que fatores de algum parente próximo, de primeiro, segundo, até terceiro grau, existe uma predisposição. Mas não é que a mãe tem lúpus que o filho vai ter lúpus, né? Mas existe a predisposição. Então essa alteração genética, essa predisposição, as 5 pessoas têm predisposição para ter diabetes, outros têm pressão alta, outros têm hipotiroidismo, e eventualmente pode ter o lúpus. Mas seria a única forma dela aparecer ou não? Não, além disso, existe vários, quando a gente fala lúpus, uma doença abrangente, na verdade. Porque, sabe, Léo, nós temos o lúpus chamado neonatal. O neonatal é da criança, recém-nascida. A mãe é lúpica e, eventualmente, ela tem um anticorpo positivo e ela pode passar o lúpus para a criança, através dos anticorpos. Então, o lúpus neonatal. Existe também o lúpus que é induzido por droga, por medicamento. Então, tem alguns medicamentos que podem induzir uma doença semelhante ao lúpus, né? Então, existe vários tipos de lúpus. Mas assim, para as pessoas ficarem mais sossegadas, como não é transmissível, também a pessoa não pega assim, né, no ar, ou de comida, ou de ficar no sol, porque daí as pessoas vão dizer, será que é o sol? Não é o sol. Não, pelo contrário, Léo, pelo contrário. O que tem. O sol é muito importante, né? A gente que está no consultório no dia a dia, o que a gente mais vê é pacientes com falta de vitamina D. Aliás, você já mediu a tua vitamina D alguma vez? Eu tenho a doutora Daniela Araújo, que ela me dá um suplemento alimentar. Então ela sempre põe vitamina B nas minhas vitaminas. D de dado, vitamina D de dado que é importante. Eu mesmo estou com a vitamina D baixa, né? A vitamina D é importante para equilibrar o sistema imune. Ela sempre me receita nas minhas... Eu sempre digo que ela faz boleta para mim, mas assim, nas receitas que ela sempre coloca vitamina D. Só que o paciente que tem lúpus não pode tomar sol.
Não pode não tomar pode, sol. O sol piora. Então a gente tem que fazer sempre a suplementação de vitamina D. O paciente tem lúpus tem que passar filtro solar todo dia. Mas o que o sol faz? Ele aumenta? Ele agrava as lesões de pele e eventualmente a lesão sistêmica. Porque essas lesões são fotossensíveis. E dói? Não, a parte cutânea não dói, não tem dor. Só que piora muito o aspecto, né? E coça eventualmente. O que dói são as dores articulares. Então o lúpus também atinge as juntas, as articulações. Afora esses que nós vimos nas fotos, há nas juntas também. Sim, por isso que está na reumatologia. Então o lúpus ele pode atingir a pele, pode atingir as articulações. Mas ele muda de articulação? Pode fazer. Uma vez pode estar uma artralgia, pequenas artrites na mão, no joelho. Então, se por exemplo ele está aqui, vamos supor, um tempo, ele pode sair daqui para outro lugar. De doer aqui, mas vai para outro. Pode fazer isso também. Pode ser migratório. E o grande problema do lúpus é quando atinge os órgãos internos, principalmente o pulmão, que pode fazer água no pulmão, que é o derrame pleural, pode fazer problema no coração, e o pior problema é o rim. Porque o rim, quando afeta o rim, tem que ter muito cuidado. Se não faz um tratamento adequado, o paciente pode perder a função renal e ir para a hemodiálise. Ah, é? É. E como é que a pessoa sabe disso? Por exemplo, assim... Boa pergunta. Isso através de exames, né? Mas a pessoa não percebe se tem. Não, na verdade o lúpus ele faz sintomas inespecíficos, como pode fazer perda de peso, pode fazer mialgia, dor muscular, pode fazer febre, né? Cansaço. Mas quando chega nesses sintomas, ele já está avançado ou ele está se instalando? Está se instalando. Está desenvolvendo. Está desenvolvendo. Então está começando a desenvolver. Quando afeta o rim, daí vai ter alteração de pressão, vai ter inchaço nas pernas, edema nas pernas, né? Então vai ter alteração na função do rim. Então o rim tem que ser preservado. E felizmente, Léo, existe tratamento. Existe tratamento. Mas existe tratamento para contê-lo ou para acabar com ele? Não. Na reumatologia, a gente não fala muito em cura. Certo. A maioria das nossas doenças não tem cura, mas as nossas doenças têm controle. Certo. Tá? A pessoa não sofre tanto. Não sofre tanto, não. Melhora bastante, aliás. Desde que tenha aderência, queira se tratar. Né? Até 1950, Léo, quando não existia o corticoide, a cortisona, mais da metade das pessoas que tinham lúpus morriam em 5 anos. É mesmo? É rápido assim? Sim, em 5 anos morriam, porque afetava todos esses órgãos internos. Depois, com o advento da corticoide e depois dos imunossupressores, que são remédios que controlam os anticorpos do organismo, melhorou muito a sobrevida. Hoje, mais de 95% dos pacientes sobrevivem depois de 5 a 10 anos. Tá? Graças aos novos medicamentos. E os medicamentos são extremamente seguros, desde que seja bem administrado. Alguns medicamentos são caros, porém o governo fornece. Então, pelo menos isso a gente consegue muito bem. Aqui no governo tem a regional aqui do lado, né? E a regional fornece esses medicamentos para a população de graça. E assim, para cada um existe um remédio ou um remédio é para todos? Na verdade, o lúpus não é uma doença só. Existe, que a gente brinca, né? O lupinho, que é o lúpus mais light, que é uma lesãozinha de pele, você tomando uma dosinha abaixo de remédio melhora, passando filtro solar, evitando sol já melhora bem. Eventualmente é um corticoide na pomadinha. Daí você tem o lúpus, que é uma doença que é um pouquinho mais moderada, e tem o lupão. O lupão que é a doença grave. Quando o paciente já está nos órgãos, já está nos órgãos internos, manifestação renal, pulmonar, daí a gente tem que usar bastante medicamento para esse paciente. Então, aí que a gente precisa da Secretaria de Saúde do Estado, que infelizmente fornece o remédio. Mas assim, doutor, se por exemplo assim, a pessoa predisposta a ter, certo, ela consegue detectar antes desses sintomas no exame de sangue ou não? Tem um exame de sangue específico? Tem um exame. Tem exame que o pessoal pode fazer, tá? E são os anticorpos, a gente dosa os anticorpos, tá? E através dos anticorpos a gente vai ver se a paciente pode ter uma predisposição. Se está em atividade, é situação diferente. Existe dosagem que pode mostrar se está em atividade doença ou não. Mas quando tem anticorpo positivo, pode ser, lógico, a gente está falando, ninguém tem bola de cristal, né? Mas pode ser que essa paciente veio desenvolver algum lúpus, alguma atividade do lúpus. Importante salientar, Léo, que o lúpus ele afeta desde criança até o idoso, sabia? Ah, é? Nós temos o lúpus infantil. Tanto é que nós temos reumatologistas pediátricos, né, que só trabalham com crianças com lúpus, né? Mas a faixa etária que tem maior incidência é a mulher jovem, por causa dos hormônios. Então, mulheres adolescentes, até de 20 anos que tem muita atividade hormonal, que é a maior incidência do lúpus, porque o lúpus tem a ver muito com hormônio. Tanto é que piora muito na gravidez. Mas então, nesse caso, voltamos a falar que seriam os
no caso da adolescente, é a predisposta a ter. Outra adolescente que não tem essa predisposição não vai passar por isso. Genético, não. E é muito, assim, existe muito, a população afeta muito, existe boa pergunta. Isso? Na verdade, os estudos demonstram que na população em geral é de 20 a 30 ou até 40 pessoas por cada 100 mil habitantes. Então, felizmente, não é uma doença tão frequente. Quer dizer, não é tão, a artrose é muito mais frequente, a osteoporose é muito mais frequente, a fibromialgia, aquelas dores difusas, é muito mais frequente. A artrite reumatoide, que também é uma formação da junta. A fibromialgia, desculpe, a fibromialgia não se enquadra nesse quadro de reumatismo? Se enquadra? É um dos tipos de reumatismo, um dos tipos de reumatismo. Né? Então, a osteoporose, o lúpus, felizmente, ela tem menor incidência do que outras doenças. Né? Agora, assim, para as pessoas não se assustarem, porque de repente, assim, quando a gente fala aqui, não é para as pessoas se assustarem, porque isso não é uma consulta, isso é um esclarecimento, que é diferente de consulta. Exatamente. Né? Então, as pessoas que têm essa predisposição, voltando à questão daquele exame, elas, vamos supor, a pessoa tem essa predisposição, na família dela teve, se ela vai fazer esse exame, os hormônios os anticorpos estão nessa ebulição, ela tem como frear isso ou não? Bom, sabe que na verdade existe a predisposição genética, né? Existem os fatores desencadeantes. Que seriam o quê? Boa pergunta. Pode ser fator ambiental, pode ser o estresse. Ambiental o que seria? Ambiental em relação a algum vírus, alguma bactéria que tenha contato e que desencadeie essa alteração hormonal. Hormonal não, dos anticorpos, é a alteração imune. Né? Tendo essa alteração imune, que é uma bagunça que ocorre entre os anticorpos. O nosso organismo produz anticorpos todo dia. Só que quando ocorre uma desorganização desses anticorpos devido a essa alteração genética, isso pode desenvolver a doença. Tá? É um pouquinho complexo. Tá? Na verdade, Léo, para fazer o diagnóstico lúpus, também é complexo. A reumatologia é uma especialidade difícil, né? Porque não é um exame que te dá o diagnóstico. Como assim? Se você tem uma glicose até 100, glicemia. Se deu 200, é diabetes, já fecha o diagnóstico. Você tem o TSH que é usando tireoide, vai até 5 normal. Deu 10, é hipotireoidismo, já tem o diagnóstico. Agora, na reumatologia não é um examinho que te dá o diagnóstico. A gente tem que analisar o paciente e analisar todas as alterações que ocorrem. Tá? É um pouquinho complexo. Tá? Então não é só chegar, vou fazer um examinho. O exame mais popular é o FAM, não é? Vou fazer só o FAM. É tudo complexo. Não é porque você tem um FAM positivo, quer dizer que você tem lúpus. Né? Então é tudo complexo. Né? Mas, então daí no caso seriam os desencadeantes, seriam daí o ambiente, o estresse, que mexe tensão, com tudo. Preocupação. E se a pessoa tem fator desencadeante, muitas vezes o fato de ser exposto ao sol, vai para a praia ou fica muito exposto ao sol, daí essa alteração do sol faz aparecer o lúpus. Me parece, não que eu vá fazer uma comparação, mas eu vou fazer uma colocação, talvez esteja errado até, mas eu já ouvi falar as pessoas, que a pessoa que tem, por exemplo, a herpes também, o fator sol ajuda a desenvolver. Assim como o estresse. Né? Quer coisa pior para herpes o estresse? Né? Você está estressado, já tem a herpes, vai ter uma herpes de repetição. Né? Caiu a imunidade, vai ter herpes de novo. Vai ter herpes de novo. O herpes está lá. Então, né? E o fator sol também ajuda nesse desencadeamento. Não que seja igual, mas existe também o desencadeamento disso. Quando tem a predisposição genética, sim. Ninguém está falando para ninguém tomar sol, acho que eu falei, o sol é importante. Tanto que a vitamina D precisa de sol, né? Exatamente, a única fonte de vitamina D é o sol. Existe um pouquinho na alimentação, mas é mínimo. E não desenvolve se não tiver o sol, me parece isso, né? Exatamente, então o sol é fundamental. Caso contrário, você tem que fazer reposição. E assim, por exemplo, voltando à questão que o sol prejudica as pessoas que têm lúpus, mas elas podem tomar sol nas partes que não sejam afetadas, tipo aquele sol da manhã ou da tarde, ou não podem nenhum tipo de sol? Não. Como a lesão é fotossensível, se ela tomar numa lesão que não é afetada, vai se tornar afetada. Tá? Certo. Então, não pode. Tanto é, hoje mesmo no consultório, uma paciente que tem lúpus cutâneo, né, com essas lesões vermelhinhas, ela hoje tem alguma nuvem no céu, tá um sol bonito hoje, mas ela vai de guarda-chuva. Mas ela usa como proteção do sol. Né? Então, o problema é que isso aí, toda vez que ela toma sol, piora muito. A lesão dela. E até que ponto o protetor solar protege para não agravar essa doença? Não, o protetor solar é um aliado importante. Aliado, mas não é o protetor final. Não. O que vai ajudar muito é o medicamento. O medicamento vai ajudar mais. Mas eu digo assim, para a pessoa não ir para o sol, quando ela tem que, às vezes, tomar o sol, o protetor solar protege até quanto? Ou então ela precisa, no caso da sua paciente, do guarda-chuva, de manga comprida, essas coisas? Não.
Lógico, ninguém quer que vire Assustar, vampiro. Claro. Ninguém quer vir vampiro, né? Eu já não teria problema, não gosto muito do sol, não. Vou trocar o dia pela noite, ninguém quer que vire vampiro, né? Mas que tenha um bom senso, né? Lógico, não é que você vai tomar sol que vai um minutinho sai do carro e vai para o mercado que vai te fazer mal. Não é torrar no sol. O que a gente está falando é exposição ao sol, né? Depois você fica exposto a 1 hora debaixo do sol. Pô, não deve fazer isso. Né? E tem gente que ainda fica 1 hora do sol do meio-dia. Exatamente. Que daí você é mais louco ainda. Exatamente, exatamente. E quando sair de casa, independente se está sol ou está nublado, sempre passar o filtro solar no braço, no rosto, no colo, o que é importante, né? Doutor, quem tiver mais dúvidas pode marcar alguma consulta, alguma coisa, onde é que podemos encontrá-lo? Não, é importante. É saber, as pessoas saberem. Uma dúvida na reumatologista. Procure um reumatologista, o reumatologista é um especialista da área, tá? Só para não confundir, então assim, as pessoas começarem a sentir, por exemplo, dores nas juntas, que essa dor até se desloca ou não, sim, seria bom elas se alertarem que há uma probabilidade de ser lúpus. Lembrando que é uma doença mais rara, sim, né? Que é mais rara. Mais frequente que seja outra coisa, sim, né? Mas pode ser, faz parte do diagnóstico diferencial. Então não custaria aí marcar uma consulta com o reumatologista até para ver se realmente é disso, porque há outras doenças, claro, que afetam as juntas, mas pode vir a ser também para evitar que isso agrave-se para os órgãos internos, que me parece que é mais difícil os órgãos internos de se saber ou não. Na verdade é o mais... Existem essas consequências. O lúpus que tem mais é o tal do lúpus chamado lúpus discoide, que é o lúpus que afeta mais a pele. O lúpus sistêmico é chamado lúpus eritematoso que é vermelho, então eritematoso sistêmico, daí que afeta os órgãos internos. Né? Felizmente a incidência desse é menor. Mas o reumatologista, ele vê todo dia no consultório. Né? Ontem eu atendi uma paciente com lúpus que tinha manifestação no rim, que felizmente melhorou muito com o remédio que está pegando aqui na regional. Né? E são gratuitos, né? E são gratuitos. Quer dizer, existe tratamento. Né? Eu lido muito com dor. E é o que eu falo com os meus pacientes. Só fica com dor quem quer. Na verdade, quando as pessoas dizem assim, que controla, mas não tem cura, as pessoas ficam meio assustadas. Mas eu vou tomar o resto da vida esse remédio? Na verdade, assim, não é questão de tomar o resto da vida. Por exemplo, eu tomo vitaminas faz 10 anos e vou tomar sempre vitaminas. Mas não me incomoda tomar aquele monte de comprimido de vitamina, porque está me fazendo bem. Então as pessoas têm que pensar o contrário. Não pensar, vou ter que tomar o resto da minha vida, não. Vou tomar para aliviar minhas dores. Não é mais fácil? Com certeza, você tem toda a razão, né? Na verdade, como só tem dor quem quer, o tratamento existe, está aí para ser beneficiado para a pessoa, né? Então ele pode tratar e melhorar bem. Agora, quanto tempo vai tomar? Sabemos? E se tiver que tomar sempre, contanto que não tenha dor? Às vezes a doença própria pode entrar em remissão. Ela pode estacionar, a gente começa a reduzir remédio, ela fica bem. Alguns pacientes, depois que passa a atividade hormonal, a doença entra em remissão, às vezes até sem medicamento, não é para sempre, né? Então, se caso alguém esteja nos assistindo, tenha doença, algum desses sintomas que deve procurar ajuda, é o que o doutor Fernando nos falou. É para não sentir dor. Ela vai estacionar, vai controlar. É muito melhor, né, do que depois a gente deixar passar e depois a coisa ficar muito pior. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Venha sempre. Venha sempre. Gostei muito da sua presença. Eu não te conhecia, mas é uma pessoa muito simpática. Eu gostei de você. Obrigado. Galera, conhecia pessoalmente, porque eu já vejo o teu programa há muito tempo. Então, obrigado. 2 minutos a gente volta.